Olá, começa agora Verso Paulista, o programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o arquiteto e urbanista Benedito Lima de Toledo. É um prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Quando é que teve início a história da avenida? Foi um projeto realmente arrojado para aquela época, né? Lá nessa região mais alta da cidade, havia uma cobertura vegetal preciosa. O parque que tem lá na Avenida Paulista ainda ostenta árvores dessa fase. Árvores que já são de grande porte e que são muito utilizados pela avenida, pela população. Então era uma cobertura vegetal bastante rica no ponto mais alto e resolveram então fazer uma avenida que, sendo o espigão divisor, ela propiciaria vista de ambos os lados. Uhum. Até quando eu era estudante, eu estudava no Colégio São Luís, e verão, ou quando o tempo estava bom, eu percorria a avenida a pé. E um ponto obrigatório era parar no Belvedere da Avenida Paulista, no local onde hoje tem o MASP. O MASP. A vista que se tinha lá era fantástica. Então a avenida tem essa característica. Está no ponto mais elevado da cidade, de onde se tem ampla visibilidade e, ao mesmo tempo, ela é visível de longa distância. Na época, ela já era uma das mais largas da cidade, com uma amplitude muito significativa. E depois, quando puseram um bonde lá, era um passeio que vinha gente do interior para percorrer de bonde e apreciar os casarões. A gente está falando de que época, professor? Do início do século, mais ou menos, né? E esse passeio que a população fazia é porque nós estávamos na arquitetura na época do ecletismo. E você poderia, pela arquitetura, identificar muita coisa. Se, por exemplo, era um estilo mourisco, provavelmente o morador era de origem árabe. Uhum. Depois você tinha estilos que evocavam da Itália, né? E então você falava, é uma família italiana. Porque nós tínhamos, na verdade, só para a gente entender um pouquinho melhor a história, nós tínhamos pessoas vindas de outros lugares, outros países aqui na Paulista, né? Integralmente, exatamente. Por exemplo, von Bülow, da companhia von Bülow, o Zé Renner, são todos estrangeiros, né? Mas que se radicaram em São Paulo e tinham uma atuação muito importante, industriais. Então você conseguia, na Avenida Paulista, ter muita informação pela arquitetura de quem seria o morador. Agora, então, a arquitetura nessa época da Avenida Paulista era bastante diversificada, né, professor? Já que a gente tinha pessoas de várias nacionalidades, é isso? É o período do ecletismo. E o que tem em comum é que quem fazia um casarão na Avenida Paulista tinha orgulho de fazer muito bem feito. Então eram construções de muita qualidade de execução, porque em outros bairros havia, evidentemente, manifestações, mas feitas, por exemplo, de fachadismo, se ele gostava de aparecer. Entendi. Lá não, o projeto era de qualidade. E nós tivemos algumas manifestações, por exemplo, melhor exemplar de Art Nouveau, que era contemporâneo das manifestações europeias, ali na esquina da Augusta, ali temos um excelente exemplar lá. Agora, professor, só para a gente esclarecer, muitas pessoas acreditam que a Avenida Paulista, nessa época, ela realmente era habitada pelos barões do café. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. A essa altura do campeonato, os barões tinham ficado em outros bairros, como, por exemplo, Campos Elíseos. E para lá não, para lá geralmente foram
industriais, também comerciantes enriquecidos, notadamente os de origem árabe, mas não tinha barão do café nenhum. Eles já tinham ficado tomando café lá em os Campos Elíseos. Quer dizer, não tinha essa história que tinham barões de café na Avenida Paulista, ela não é verídica. Não é, e não há como se livrar dessa mania, por mais que você insista. No meu livro, o álbum iconográfico da Avenida Paulista, cada propriedade está identificado, quem está lá. Então, faz favor de me dizer quem é o fazendeiro, quem é o barão do café lá. Não tem. Já mesmo na economia paulista, nós estamos no início da industrialização, não é? Não havia mais sentido nisso. Sem desfazer dos barões, é claro. Não, claro. Ou seja, quem foram as primeiras pessoas que habitaram a Avenida Paulista? Na verdade, ela, pelo que o senhor está me contando, ela sempre nasceu com um certo requinte, né? Exato, é. Com um certo glamour. Ela sempre teve, desde o seu início, esse ar que nós temos hoje de requinte, de sofisticação. Ah, mas isso foi característico, porque não só a casa é o projeto, o indivíduo tem orgulho de mostrar que tenha sido feito não por um capomástre, não, mas é por um arquiteto qualificado, não é? Rodrigo Grano, que é o maior arquiteto Art Nouveau que nós tivemos, fez projeto lá, e vários outros. Mas tinham a ideia de mostrar que era projeto de qualidade. E, ao mesmo tempo, tinha o cuidado com o jardim. Jardins muito bem cuidados e também esculturas que compareciam nos jardins eram de muita qualidade. Agora, em alguns lugares até, o proprietário tinha orgulho de ter escultura boa, de qualidade, dentro de casa, e deixar a janela aberta para todo mundo apreciar que aquele era uma pessoa importante, de fino trato, de muito bom gosto, né? Mas isso quer dizer que não só a arquitetura, como o urbanismo, no sentido do tratamento da rua, como dos jardins, o paisagismo e esses complementares de valores escultóricos. E lá no Parque Trianon tem lá a escultura de Aretusa e Nostalgia. Então lá, além, é claro, do Bandeirante. Mas a nostalgia foi retirada de lá, foi levada lá para frente do Jockey Club. E quando eu passo lá, que eu vou para a cidade universitária, a nostalgia está muito nostálgica, triste lá. E ela pedindo porque ela foi tirada do lugar original que ela estava. Pedindo para estava. voltar para Paulista. Aí lá ela, na poluição, tá péssimo. Tem que voltar para Paulista, né? Agora, professor, a Avenida Paulista, ela foi a primeira avenida aqui na cidade de São Paulo a ter asfalto, é isso? É. Houve uma época que a Avenida Paulista tinha arborização no meio. Depois que passou para os lados, e tinha IP amarelo, árvore nacional. Então, depois, quando puseram o asfalto, persistiu essa questão do bonde, já então, em linha dupla e tudo mais, e com essa característica, que era a avenida asfaltada e não tinha um buraco. Era o orgulho dos paulistas. Então, graças a isso, ocorreu um fenômeno muito prestigiado, que era o corso. E o corso não era só no carnaval. Qualquer pretexto, qualquer uma coisa... Uma data comemorativa. No mesmo fim de semana. E uma senhora uma vez disse-me que ela era menina naquela época, né? Mas já a senhora idosa contou que a família dela, as empregadas preparavam lanche, frango, não sei o quê, para comer durante o curso. Então, como era plana, reta, não tinha carro quebrado, era ida e volta, ida e volta. Era um desfile, na verdade, então? É, mas não era carnaval. No carnaval, é claro, havia desfile carnavalesco, mas normalmente era um passeio. E ora, numa avenida bem arborizada, com belas casas, tudo, era tudo mais. E essa senhora me contou, criança tinha esse negócio de, as famílias às vezes tinham um galinheiro em casa, mesmo na Paulista, né? E então não tinha supermercado de frango, né? Tinha lá. E um dia a empregada preparou lá uma galinha. E quando ela chegou, falou: essa é a fulana? Era a galinha de estimação dela. Abriu no choro, tiveram que voltar para casa. Então aquilo, quer dizer, a vida
A Avenida Paulista era muito rica, nós estamos falando do asfalto. Eu entrei nesse parênteses aí para mostrar que a utilização era geral, né? Agora, se a gente for pensar, o projeto da Avenida Paulista, professor, ele sempre foi, na verdade, bastante vanguardista, né? Porque Sim. naquela época, pensar numa avenida arborizada, com a calçada para os pedestres, com os veículos, isso naquela época era praticamente inédito aqui em São Paulo, não? Era, não só era, como era referência para outros estados até. Era citado, não é, como uma forma de evolução do urbanismo, que nós temos que lembrar que São Paulo nasceu sem planejamento. Tinha o triângulo histórico ali, São Bento, direita, a Rua Rosário, que depois virou Rua 15, e o acesso ao rio, que deu o nome à cidade, Rio Piratininga, que o Piratininga era o peixe seco à beira do rio Tamanduateí. Muito bem, então, desses núcleos muito estreitos, depois tem um avanço lá em relação ao Florencio de Abreu, etc. e tal, mas lá é planejamento. E também da mesma forma que os ingleses fizeram dos jardins, daí já foi planejamento. Mas em São Paulo era um grande feito urbanístico, sem dúvida nenhuma. Até, na verdade, meados da década de 50, a Avenida Paulista ela foi estritamente residencial. Sim. Então, dessa década de 50, que eu falei que a época que eu estudava lá no colégio que percorria a Avenida Paulista, era coisa de famílias lá, não havia outra forma de ocupação. E como hoje nós vemos escritórios e comércio e tudo mais, não tinha nada disso, é estritamente residencial. Estritamente residencial. E aí durante as décadas de 60 e 70 que começaram a surgir os primeiros que a gente chama de espigões, é isso? Verticalização. E até na verticalização aconteceu o seguinte, pela prefeitura eu fui encarregado de identificar os bens culturais da cidade de São Paulo que deveriam ser preservados. E nós invocamos a lei da transferência do direito de construir. O indivíduo, portanto, que conservasse o seu casarão lá direitinho, recebia o direito de construir em outro lugar a área que ele havia deixado de construir ali. Então não haveria prejuízo, com correção evidente, que um terreno na Paulista é diferente de outro bairro. Claro. Mas o que aconteceu? Eu tenho fotografias de uma casa sendo demolida, apesar da lei, não é? Com o sistema de cabo de aço, que eles envolvem a casa no cabo de aço e dão um tranco. Então, quer dizer, o pessoal, pelo pânico de perder o valor imobiliário, começou a destruir as casas aceleradamente. Só sobrou a Casa das Rosas lá, praticamente. E a Casa das Rosas, ao fundo, tem um prédio. Então, o que ele deixou de construir no alinhamento, ele construiu no fundo. Mas houve uma atitude realmente... Ou seja, houve uma grande destruição desses casarões que eram tão ricos em arquitetura, né? Vandalismo puro. Que nós tentamos, por toda a força, utilizar esse processo que nos Estados Unidos, algumas cidades, tinha dado certo, que é a transferência do direito de construir. Então era o chamado espaço flutuante. Tem um nome engraçado, porque o espaço que ele deixou de ocupar naquele local, ocuparia em outro, corrigindo evidentemente o valor. Tantos metros aqui corresponde ao dobro nesse local. Pronto. Mas isso na verdade acabou não dando certo. O pânico do pessoal de perder o seu valor imobiliário ali foi... E aí o que aconteceu? Na verdade a gente tem na década de 60 o grande marco que é o MASP, a construção do MASP, né? MASP, perfeitamente. Exatamente no ponto onde havia o Belvedere, o famoso Belvedere. Nesse Belvedere foi feita a primeira transmissão de telégrafo de São Paulo. Porque tinha uma vista livre, muito, né? E a população utilizava aquilo. Então, nos cartões postais que eu tenho, sempre tem gente curtindo aquele espaço aberto, né? E embaixo tinha um salão de festas, e bailes e tudo mais. Então,
baile lá embaixo, no Trianon, era coisa de alto prestígio. A gente vê os garçons todos impecáveis, de casaca e tudo mais, porque era um símbolo de status social muito grande, não é? Mas, então, esse local que recebeu o máximo. Aí tem o projeto, foi muito hábil, porque preservou o nível do som. Então, lá em cima nós temos um museu de que nós todos nos orgulhamos a justo título, e foi preservada a liberdade ali. E é isso que nós gostaríamos até de recuperar o direito de utilizar aquele espaço. É a questão da sociabilidade. Nós temos, assim como a Paulista tem significância, isto é, tem significado social, a população vê nela um valor urbanístico muito grande, nós temos que ver que os espaços têm que ser usufruídos. Esse é um ponto também que o senhor tocou, que eu acho bastante importante. Qual que, na verdade, é a relevância da Avenida Paulista? Quando a gente fala da Avenida Paulista para a cidade de São Paulo, qual a importância que ela tem? Já que, para muitos, ela é o cartão postal da nossa cidade, o centro financeiro, enfim, a gente tem relatos e infinitas histórias que ressaltam a importância dessa avenida, né, professor? E é importante por quê? Não é por causa dos urbanistas, não é? Com todo respeito pela faculdade que eu toda a vida trabalhei, não é por causa do urbanismo, é porque a população se identifica. Então, esse problema do significado social empresta à avenida um valor único na cidade. A Avenida Paulista, com todo o prestígio que tem, ela permanece, graças ao bom Deus, intacta. Está lá, e a utilização residencial passou para os edifícios, e nós temos que ver que são edifícios de qualidade. Com certeza. Edifícios de qualidade. Por falar nessa transição, acho que é importante a gente ressaltar aqui, professor, da importância também do Conjunto Nacional, porque o Conjunto Nacional, ele foi um prédio que, um dos primeiros, se eu muito me engano, é você ter, na verdade, pessoas residindo e ter o comércio também, né? E outra coisa simpática é que todos nós, moradores, não moradores, transitamos por lá. E há muita coisa a se ver lá naquele espaço livre, onde frequentemente comparecem esculturas, quer dizer, aquilo passou a ser um terreno de uso público, preservando isso que você falou, quer dizer, tem residência, tem tudo que for lá. E as pessoas, elas conseguem, eu acho fascinante do Conjunto Nacional, porque as pessoas, elas conseguem transitar pelo Conjunto Nacional, tem uma exposição, quer dizer, você consegue, parece que você tem um sentimento de pertencer à cidade, à Paulista. Exatamente. Acho isso muito importante, né? Você falou uma coisa certa aí, que os urbanistas ingleses falam, I belong to, quer dizer, eu pertenço a esse local. Eu posso transitar aqui, eu tenho aqui um lugar onde eu posso tomar café, tenho uma livraria, tenho um local de exposição, tenho não sei o quê. Então, esse me pertence, é acervo da cidade. Claro. E esse conjunto manteve essa característica. Quer dizer, ele nos pertence. Nós podemos usufruir aquele espaço como sendo um espaço social. Bom, professor, já que a gente está falando aqui da Avenida Paulista, nós fomos até as ruas, né, ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a nossa avenida. E uma coisa é certa, a Avenida Paulista, ela é muito adorada pelas pessoas. Veja. A Paulista é sensacional, é o melhor lugar dessa cidade. Eu gosto dessa liberdade, dessa agitação, dessa correria, eu acho muito bacana. Eu acho ótimo, a Paulista eu acho que é o coração daqui de São Paulo. Você tem tudo que você quer aqui, né? Então você tem cinema, você tem restaurante, você tem áreas de trabalho, você tem bancos, você tem muita coisa aqui. Eu acho que a Paulista é fantástica. É um lugar mais importante da cidade, né? Onde todo mundo, mesmo quem nunca veio, sabe o que é.
concorda com essas opiniões que nós ouvimos, professor? Nossa, integralmente. Quer dizer, a população se apropria da avenida e tem orgulho dela, isso é que é importante. E a entrevista é muito bem feita. Os entrevistados demonstraram afeição pela avenida. Aquela senhora está falando que ela usa a avenida, porque tem o restaurante, tem o banco, tem, né? E a hora do almoço, você vê uma população saindo daqueles edifícios, todos descontraídos, indo almoçar, etc. É verdade. Você vê, isso, a cidade é feita para isso, para ser usada. E a diversidade que nós temos na Paulista eu acho muito interessante, né, professor? Ou seja, você tem desde um esquetista, uma pessoa engravatada, você tem pessoas de todas as tribos. Acho que isso também é fascinante na nossa avenida, né? Estudantes. Exatamente. Quer dizer, a diversificação passa a ser um retrato da cidade. Todos os estratos sociais estão lá. Então, você vê o pessoal que está conversando lá no café, etc., e às vezes passa, você nem nunca viu na vida, né? Fala com você, ele está se sentindo em casa. As pessoas se sentem à vontade. Exatamente. Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos quando eu frequento a Paulista. Faz parte, né? Exatamente. E aquele dia, uma vez, nós estávamos filmando lá da Paulista, o pessoal que passava se encostava, sorria, fazia sinal de positivo, quer dizer, eles estavam vendo que aquele documento era uma coisa importante para eles. Valiosa, né? E, quer dizer, às vezes, pessoal de televisão, você é profissional, sabe disso, se queixa que gente interfere e tal, lá não. Lá é diferente. Todo mundo era espectador, todo mundo estava colaborando. Prova disso foram os depoimentos que a nossa equipe de reportagem colheu lá, que as pessoas realmente gostam, falam com a gente. Exatamente. Estão sempre abertas a dar uma palavra boa quando falada na nossa avenida, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, e a Avenida Paulista, ela é vitrine, né, da América Latina, e ela dará boas-vindas aos turistas estrangeiros durante este grande evento esportivo. A Associação Paulista Viva, ela promove uma exposição cultural chamada A Paulista de Todo Mundo. Um imenso painel com as bandeiras das 32 seleções do Mundial estão expostas na fachada do Conjunto Nacional. A produção é coordenada pela Cooperax, que é uma cooperativa de arte alternativa e coleta seletiva, e conta com a participação de pessoas com limitações psíquicas e físicas, do CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, e do CAPS Itapeva, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O projeto ele tem a consultoria do professor e pesquisador Tiago Berti, que é um especialista em bandeiras e hinos. E agora a gente vai conhecer algumas curiosidades sobre as bandeiras. A bandeira da Espanha possui o brasão de armas, onde aparece a figura da coroa real, as colunas de Hércules, junto com a expressão plus ultra, que quer dizer mais além, e os escudos históricos das províncias de Castela, Leão, Aragão, Navarra, Granada e o emblema dos reis Bourbons. A tricolor holandesa foi a primeira das bandeiras revolucionárias a romper por completo com o padrão ornamentado dos estandartes medievais e utilizar cores e faixas simples. Na Holanda, no mês de junho, os estudantes que se formam no colegial hasteiam a bandeira junto com uma pasta ou bolsa escolar em frente de casa. Na bandeira do Chile, o cantão azul com a estrela representa o céu do país. O branco é uma referência à neve dos Andes e o vermelho faz uma alusão ao sangue dos heróis que lutaram pela independência. No Chile, a bandeira é conhecida como a estrela solitária. O cantão da bandeira da Austrália recorda os fortes laços com a Grã-Bretanha. Embaixo está a estrela da Comunidade da Austrália, com 7 pontas, uma para cada estado. Já a constelação do Cruzeiro do Sul representa a localização geográfica do país. Professor, o senhor acredita que a bandeira, ela é sim o símbolo máximo de um povo? Sem dúvida nenhuma. E essa ideia das bandeiras lá na fachada, muito bom, porque
digamos assim, cada um vai se encontrar no seu símbolo lá. Exatamente. E a ideia é que a bandeira ela seja, na verdade, um símbolo de proximidade, de harmonia entre todos os povos, né, exato, professor? Exato. E é por isso que edifícios internacionais, como a ONU e tudo mais, primeira coisa, desfraldar todas as bandeiras. Quer dizer, cada um vai se identificar. Claro. Ver que se o seu país está ali, eu estou representado, eu pertenço, né? Claro, a ideia é essa. E lembrando sempre que na Avenida Paulista nós temos inúmeros consulados, né? Consulados, exatamente. E a Avenida Paulista também, na diversificação, está relacionada aos consulados, por exemplo, aos hospitais. Hospitais, claro. Que é um problema aí que a gente precisa ver quando tem manifestação da acessibilidade. Mas, quer dizer, aí dá um equipamento dentro de uma cidade importantíssimo, que são os hospitais. Ou estão na avenida, como Santa Catarina, por exemplo, ou estão próximos na região, né, professor? Próximo da região, lá no Paraíso e tudo mais. Isso dá um outro contingente, quer dizer, é uma avenida, então, não é só de moradia, não é só de circulação, tem prestação de serviço, banco e saúde, né? Claro. Saúde, lazer, gastronomia, centro financeiro. Exatamente. Tudo está reunido, né, professor? Perfeitamente. Bom, infelizmente o nosso tempo já está acabando. O senhor gostaria de deixar algumas considerações finais, deixar algum recado para o nosso telespectador, professor? Sim, a Avenida Paulista, avenida símbolo da cidade, merece de todos nós a maior consideração. E o que acontece é que ela é muito utilizada, isto é, ela tem significância, tem significado social. Então vamos tratá-la com o cuidado urbanístico que a gente vê nas capitais europeias como sendo das mais importantes avenidas da cidade. Maravilha, professor. Quero agradecer a sua participação, viu? Muito prazer para mim. Obrigada. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.